Imposto é roubo. Se você nunca disse isso na vida, já deve ter ouvido alguém dizer. Pela definição do dicionário, imposto é aquilo que se impôs, colocado, posto, ou que se obrigou a aceitar ou realizar, ou ainda contribuição monetária devido por pessoas ao Estado, tributo, ônus. Eu tenho que dizer que o nome não soa bem aos ouvidos. E a definição me causa uma certa revolta. Afinal de contas, quem é que gosta de ter coisas impostas contra sua vontade? Ter que gastar mais dinheiro para poder comprar um produto, sendo que ele poderia ser mais barato se não fosse o imposto, deixa qualquer pessoa, no mínimo, incomodada. Pior ainda, quando você precisa fazer sua declaração de imposto de renda e o valor da DARF vai te custar os olhos da cara. Quanta coisa eu poderia fazer com esse dinheiro? Na virada de cada mês, horas se tornam dias, até a chegada do 5º dia útil para receber o holerite e, com ele, o seu salário. Finalmente está chegando a recompensa por tanto sacrifício. Você se matou de trabalhar o mês inteirinho, fez tudo certo e um pouco mais. Mas aí você começa a ver a coluna de descontos no holerite, coisas como imposto de renda retido na fonte, INSS e outras coisas que só diminuem o que você tem para receber. É como se o governo chegasse na hora do pagamento, com a arma em punho e declarasse: é um assalto, mãos para cima. Aventurar-se em abrir o próprio negócio é a maneira prática de conhecer uma lista interminável de tributos que parecem brotar do chão. PIS, COFINS, PASEP, INSS, IPTU, ITR, uma verdadeira sopa de letrinhas que carregam o nosso rico dinheirinho. Eu já estive em todas essas situações e sei bem qual é a sensação. Um misto de raiva, indignação e frustração. Sentimentos nada saudáveis, mas totalmente legítimos. E nem por um segundo pense que eu ainda não o sinto. Eu também tenho que pagar meus impostos. No nosso planeta não há um país sequer que deixe de cobrar algum tipo de imposto. Como não há para onde fugir, justamente porque todas as nações do mundo cobram tributos, será que tem como pagar menos impostos? Por que pagamos impostos e quem inventou essa desgraça? É o que eu vou responder nesse vídeo, logo após você deixar o seu like. Há mais ou menos 6.000 anos foi registrado em uma placa de barro o documento escrito mais antigo já encontrado. Na Mesopotâmia, que hoje conhecemos por Iraque, Irã e Jordânia, no Oriente Médio, foi encontrado esse documento e nele tem referências sobre os impostos da época. Se você acha que paga muito imposto, imagine ter que entregar parte da sua produção de alimentos e trabalhar 5 meses para o Estado. Perceba que são os dois. Trabalhar 5 meses e ainda ter que dar parte da sua produção própria de alimentos que você plantou e colheu. Hoje nós fazemos a alusão de trabalhar 5 meses para o Estado. Ou seja, não é literalmente trabalhar para o Estado, mas é quase isso. Pois somando o que se paga de imposto, embutido e tributos diretos, pode-se dizer que é como se fosse trabalhar para o Estado por 5 meses, o que é um absurdo. Os sumérios, um dos povos que viveram naquela região, eram divididos entre os que plantavam ou ajudavam nas plantações, os que iriam para o exército, e era quase certo que iriam morrer por isso, e os que eram ricos e podiam enviar escravos para morrer em seu lugar nas batalhas. É desde sempre que o rico dá um jeito de escapar de suas obrigações. A contrapartida por pagar os seus impostos em dia era permanecer vivo e poder continuar vivendo sob a proteção do Estado. Fora dessa proteção, você estaria sozinho com sua família, vulnerável a toda sorte de invasores, bandidos, estupradores, assassinos. Alguma semelhança com a atualidade? Na época dos faraós, em 3.000 a.C., todos temiam os escribas, que fiscalizavam tudo o que conseguiam pôr seus olhos. Usavam o consumo de óleo de cozinha para taxar seus súditos e cobravam impostos ainda mais altos para os estrangeiros. Supostamente foi por isso que os hebreus foram escravizados, justamente por ser humanamente impossível pagar tanto imposto. Os romanos contribuíram para aprimorar a tributação estrangeira. Naquela época, conquistar terras era o mesmo que ter mais riquezas. Por isso, era fundamental expandir as fronteiras do império, e a cada povo/território, o Estado era feito um cálculo de quanto seria o tributo,
baseado na quantidade de pessoas vivendo naquela região. Em outras palavras, se o pessoal do censo fizesse besteira na contagem das pessoas, o povo/território teria uma taxação excessiva ou uma taxação insuficiente. A taxação combinada com o uso do censo ocorre até os dias atuais. De forma geral e ideológica, os governantes tentam fazer uma espécie de justiça social ao tentar cobrar mais impostos de quem tem mais dinheiro. Pensando pela lógica da coisa, é necessário dizer o óbvio. Não adianta tentar cobrar um percentual de quem tem nada ou quase nada. O imposto fica mais gordo se cobrado sobre um grande montante de quem tem mais do que realmente precisa para viver. E muito bem, voltando ao Império Romano, em certo momento os cidadãos de Roma deixaram de pagar tributos ao governo, pois Roma ficou muito rica ao cobrar tributos das nações conquistadas. Mais que isso, a riqueza era tanta que distribuíam gratuitamente pão e outros produtos pelas ruas de Roma. Nações conquistadas é um eufemismo para explicar o que realmente era aquilo. É uma tentativa de passar pano para a violência extrema. É preciso deixar claro aqui o que realmente acontecia quando uma nação estrangeira era conquistada. Imagine você sendo um adolescente na época, tendo que trabalhar no campo, trabalho duro de sol a sol, e como se isso não bastasse, de repente surge o exército romano na sua plantação, afirmando que de agora em diante aquelas terras pertenciam à gloriosa Roma e que a quinta parte do que fosse colhido seria de Roma. Nesta hipótese, podemos considerar que tudo foi muito tranquilo. Mas na maioria dos casos, as pessoas ditas conquistadas não aceitavam muito bem esse galanteio romano e diziam não. Eis então que a espada bradava direto em suas gargantas. Uma aula bem didática do real significado de uma proposta irrecusável. Como se tornou o centro do mundo em sua época, não é à toa o ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. E se não fosse pelo sistema de tributação, a história seria outra. Os romanos foram bastante criativos em seus meios de arrecadação. Foram eles os autores da famosa Centésima Rerum Venalium, literalmente o centésimo do valor de tudo que é vendido. Era um imposto de 1% sobre as mercadorias vendidas em um leilão, mas por motivos que não cabe a este vídeo explicar, Roma sucumbiu. Com a sua queda, outro sistema para organizar a sociedade cresceu e com isso a maneira de cobrar os impostos também mudou. O sistema de feudos consistia em o rei permitir o uso da terra por o senhor feudal, que normalmente era alguém que oferecia vantagens em batalhas. Elas eram fundamentais para manter e expandir as fronteiras do reino. Este indivíduo usava a terra concedida para produzir alimentos, mas não era ele que lidava com a plantação diretamente. Para isso existiam os servos. Os servos eram pessoas livres, porém sem posses, que não tinham outra opção senão aceitar as condições precárias que o senhor feudal oferecia. Dessa forma, ele usava a força de trabalho dos servos para atingir a produção exigida pelo rei. Em troca, o senhor feudal oferecia proteção e o direito de usar terras para seus servos. As obrigações dos servos incluíam corveia, trabalho obrigatório que os servos realizavam nas terras dos seus senhores, plantar, colher, fazer estradas, construir celeiros, etc. Censo, pagar o tributo em forma de produtos, sementes, frutas, raízes, algodão, vaca, porco, etc. Daí surge o termo censo em espécie. Taxas. Em momentos de crise ou guerras, valores adicionais eram demandados pelos senhores feudais. Quando um rei ou um senhor feudal exageravam nas quantidades exigidas de tributos, revoltas aconteceram. Mortes, quebradeiras, incêndios faziam parte do cenário dessas revoltas. A mais famosa provavelmente deve ser a Revolta dos Camponeses de 1381, na Inglaterra, atribuindo a ela mudanças significativas. O reinado era de Ricardo II e o contexto era marcado por uma série de fatores, incluindo a devastação da peste negra, peste bubônica, que reduziu drasticamente a população e aumentou a demanda por trabalhadores, resultando em uma maior consciência dos direitos dos camponeses. Além disso, havia uma crescente insatisfação devido aos altos impostos, especialmente o imposto conhecido como
pool tax. Era uma taxa fixa por pessoa, independentemente da renda. Conforme acontecia a progressão da tecnologia, novas dinâmicas econômicas foram assumindo seu papel. A tributação deixou de ser predominantemente agrícola e se voltou para os bens de consumo, como roupas, joias, ferramentas, vidros, livros, tintas, armaduras, cerâmica, etc. Com as guildas de artesãos e o surgimento de uma economia mais urbana, fez com que os governantes adaptassem as maneiras de cobrar os impostos, agora em forma de dinheiro. Isso tudo nos trouxe até aqui. Obviamente foi um resumo e muita coisa importante foi deixada de fora, mas já deu para ter uma noção de que o assunto é mais complicado do que a simples frase imposto é roubo. Se considerarmos uma linha do tempo da história humana sem impostos, provavelmente você nem estaria assistindo esse vídeo. Graças aos impostos e pessoas financiadas pelo dinheiro do contribuinte, é que a internet foi inventada. Foi durante a Guerra Fria, no governo Eisenhower, nos Estados Unidos, que foi criada a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, a ARPA, usando dinheiro proveniente de impostos. Reuniram algumas das mentes mais brilhantes da época. O objetivo era criar tecnologia para ter vantagem sobre a União Soviética e outros inimigos americanos. Por medo de um eventual ataque de uma bomba atômica que poderia acabar com uma cidade inteira, como foi com Hiroshima e Nagasaki, os pesquisadores financiados com dinheiro público desenvolveram a ARPANET. A informação que antes ficava presa em um computador que tinha o tamanho de um caminhão pudesse ser compartilhada em tempo real com outra cidade, ou até mesmo estado dentro dos Estados Unidos. Sem impostos, sem internet. Acha que é um caso isolado? O sistema de GPS que tem na grande maioria dos celulares do planeta é pago com dinheiro do contribuinte americano até hoje. Toda a corrida espacial e a chegada do homem à Lua foram financiados por impostos. E sabe o que surgiu a partir daí? Comunicação por satélite, computadores miniaturizados, painéis solares, alimentos liofilizados e embalagens especiais, telescópios espaciais, medicina avançada, equipamentos de diagnósticos por imagem e terapias de reabilitação, tecnologia de vestuário e materiais têxteis, materiais resistentes ao fogo, isolantes e leves, desenvolvidos para trajes espaciais, são usados em roupas de proteção, calçados esportivos e muito mais. Tecnologia de imagem. A corrida espacial incentivou o desenvolvimento de câmeras e sensores de imagens avançados, que são usados em smartphones, câmeras digitais, scanners e outras tecnologias de imagem, microchips e circuitos integrados. As demandas por eletrônicos menores, mais leves e mais eficientes na corrida espacial aceleraram o desenvolvimento de microchips e circuitos integrados, que são a base de praticamente todos os dispositivos eletrônicos modernos. A lista é quase infinita e já deu para passar uma ideia. Mas talvez você esteja pensando que isso é fora do Brasil, que em terras tupiniquins é roubo mesmo, não tem jeito. Em parte você pode ter razão, mas deixa eu mostrar sobre a parte que você não tem. Sabe o agro? Aquele que é tech, que é pop, que é tudo? Não seria tudo isso se não fosse o dinheiro dos contribuintes brasileiros. Sem o dinheiro dos impostos financiando empréstimos com juros baixíssimos, nosso agro seria menos tech. Não daria para comprar o maquinário pesado aplicado nos campos. Já ouviu falar da Embrapa? Empresa brasileira reconhecida em todo o mundo por gerar desenvolvimento tecnológico na área de pesquisa genética, melhorando soja, milho, algodão, etc. Também atua na conservação e preservação ambiental, pesquisa pecuária, transferência de tecnologia de centros de pesquisas para agricultores, apoio à agricultura familiar e pesquisa biotecnológica. Outro setor fundamental que é bancado com o dinheiro dos tributos são os das universidades públicas, além do óbvio que é formar profissionais para medicina, engenharia, judiciário e outros. Tem a função de desenvolver pesquisas em vários setores, fundamentais para a melhoria na qualidade de vida e nossa competitividade. Sem impostos não teríamos o SUS, sem o SUS não teríamos vacinas. Sem vacinas, os números da pandemia teriam avançado muito mais do que avançou. Os números de óbitos só caíram para valer quando a vacinação aconteceu em massa. Petrobras, Eletrobras, Itaipu, estradas, portos, ferrovias, aeroportos, nada disso teria acontecido sem o dinheiro dos impostos.
Só depois que o governo gasta nosso dinheiro de contribuinte que se fala em privatizar esses ativos. É assim no mundo todo. O dinheiro dos impostos, quando bem aplicados, geram benefícios para a vida de todos. Um breve parênteses aqui sobre o que é dinheiro e o que é riqueza, pois eu vi que algumas pessoas estavam dizendo que é só imprimir dinheiro, que não seria necessário cobrar impostos da população, já que o governo é dono da Casa da Moeda. É preciso explicar como isso está errado. O dinheiro é uma representação da riqueza. É como se fosse um vale, um cheque, uma nota promissória. Prenda um homem em um cofre com milhares de dólares por um mês e outro homem em outro cofre com pão e água e veja quem vai sair vivo dessa situação. As riquezas são os itens necessários à vida, seja para a manutenção básica, como pão e água, mas também itens que deixam a vida mais fácil, como um carro ou um celular. O dinheiro apenas representa uma riqueza, que foi transferida de uma pessoa para outra. Inclusive, esse é o motivo de sua criação, facilitar essa troca de riquezas. Imprimir mais dinheiro só vai acrescentar mais zeros aos valores atuais. Mas então, qual é o motivo de sentirmos tanta raiva, frustração e indignação ao pagarmos nossos impostos? Será que é por causa de escândalos que assistimos na mídia, informando casos como Petrolão, Mensalão, rachadinhas, compra de leite condensado e próteses penianas? Seria o emprego institucional de verba pública, como destacou o Correio Brasiliense? Segue o trecho. O orçamento do Ministério da Defesa foi de 116,8 bilhões de reais. Desse montante, 70,6 bilhões de reais foram destinados para o item Defesa Nacional, o que inclui gastos administrativos. No ano passado, a despesa com a previdência dos militares chegou a 24,9 bilhões. Especialistas criticam as limitações orçamentárias. Com 80% do orçamento comprometido, cerca de 1/3 disso vai para a pensão e outro terço vai para a aposentadoria. Assim, sobra pouquíssimo dinheiro para investir em equipamentos e manter operantes as indústrias de defesa do Brasil, aponta o professor Juliano Cortinhas, em matéria assinada por Cristiane Norberto. Talvez situações como o morto ficto, que paga pensão para uma viúva da qual o marido ainda está vivo e que recebeu essa condição por ter sido expulso da corporação, por ter cometido um crime, conforme disse José Roberto de Toledo no podcast Foro de Teresina. Ou poderia ser pelo fato que os mais ricos driblam as tributações de suas enormes fortunas, usando advogados tributaristas, fazendo um verdadeiro cambalacho entre empresas, offshores, bancos e outros subterfúgios para não pagar nada ou muito pouco de seus impostos, conforme explicou Thaís Bilenque no mesmo podcast. Seja lá o que for que dispara esse gatilho dos sentimentos mais primitivos ao pagar nossos impostos, o fato é que o governo, seja ele qual for, ainda vai continuar cobrando os tributos. Mas e se fosse possível fazer com que os mais ricos fossem impedidos de fugir de suas obrigações ao pagar os impostos? Não ficaria mais leve para todo mundo? Provavelmente seja ingenuidade pensar que seja possível fazer os mais ricos pagarem uma quantidade justa de impostos, mas vale a pena tentar. E a maneira mais viável é fazer o uso de cobrança de impostos e uma fiscalização qualificada. Países com o IDH mais desenvolvido possuem uma tributação mais justa e fazem seus bilionários pagarem o devido imposto. Em casos de tentativa de sonegação, a punição é exemplar. Cito o exemplo do ator Wesley Snipes, que ficou 3 anos na prisão por evasão de impostos nos Estados Unidos. O ex-presidente do Bayer também foi preso na Alemanha por sonegar impostos. Uli Hoeneß foi condenado a 3 anos e meio por sonegar mais de 28 milhões de euros. Até Al Capone foi pego por sonegação de impostos em 1931. Existe a possibilidade de igualar as chances desse jogo. O que falta é o entendimento de como podemos jogar na posição mais difícil do tabuleiro, a de peão. A chave para obter entendimento não tem outro caminho senão a educação. Só com educação é possível entender como o dinheiro de todos os brasileiros vai para o bolso dos mais ricos, quando a taxa básica de juros, a Selic, fixada em 13,75%, faz 586 bilhões de reais serem desperdiçados para pagar juros da dívida pública. Essa montanha de dinheiro é para pagar apenas juros. Apenas juros.
586 bilhões de reais dá quase 6% do PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que os brasileiros produziram. Sabe quanto foi gasto durante a pandemia? 6% do PIB. Educação é preciso para entender que com 0,5% de redução da taxa Selic, já é possível economizar 2,93 bilhões de reais, o que daria para contratar mais de 240 mil médicos por um ano inteiro. Imagine esse grupo de pessoas que estão recebendo 586 bilhões de reais de juros. Qual é o incentivo que elas têm para investir em negócios que geram empregos, que possuem riscos e que dão trabalho para cuidar e analisar? Quando o Banco Central fixa a taxa de juros em 13,75%, é só esperar o dinheiro dos contribuintes, que agora são chamados de juros, pingarem na conta. Quando tanto dinheiro fica travado dessa forma, empresas não são criadas, serviços não são prestados, empregos deixam de ser gerados e a renda não é distribuída, além de novas ideias não precisarem ser elaboradas e, portanto, novas tecnologias que facilitam a vida de todos não serão criadas. Você que chegou até aqui já sabia de tudo o que foi apresentado? Acha que faltou falar sobre alguma coisa? Me conta nos comentários. Caso o vídeo tenha sido útil de alguma forma, considere compartilhar com alguém. Queremos saber sua opinião. O que você acha? Que dá para melhorar no uso dos impostos? E se é possível fazer os ricos pagarem a quantia justa de tributos? A língua inglesa já não é mais opcional, é obrigatória. Por isso é importante revisar e estar em dia com a língua mais falada na internet. Eu deixei um link aqui com os 11 erros mais cometidos por brasileiros e como resolvê-los. Caso você queira assistir mais vídeos como esse, clica aqui na tela e veja como as mercadorias que você compra pela internet atravessam os oceanos para chegar até você. Obrigado por ter assistido todo o conteúdo. Esse vídeo termina por aqui. Até a próxima edição. Um forte abraço.